Obrigado aos nossos palestrantes. Estamos agora a um tempo para discussão, perguntas, comentários, um debate entre os nossos palestrantes e a plateia. Em função do que o professor Elgio falou, de que era mais fácil construir uma nova universidade, ao invés de reformar essa, que tem muitas coisas, algumas coisas napoleônicas, citou o professor Elgio, eu lembrei-me, a ideia não é minha, mas que há quem a pregue, e eu já vou fazer a pergunta, como é em Israel, na Finlândia, na Hungria, na Austrália, isso que eu vou colocar agora. Há alguém quem apregoe uma total dissociação das instituições de ensino das instituições de pesquisa. Tá? Argumentos em favor disso, repito, essa ideia não é minha, só esses argumentos a favor dessa ideia me vieram à cabeça, assim como poderiam ter vindo argumentos contrários a essa ideia. Mas que a pessoa que faz pesquisa, ela está com a sua libido, aí entra na área da psicologia lá, meio longe do ensino. A preocupação dela não é ensinar, não é transformar o tábula rasa em um ser lá que vai ser um bom médico, um bom engenheiro, coisa parecida. Ele é um pesquisador, ele está preocupado com as pesquisas. Né? E eu acho que isso causa no aluno uma certa sensação de não importância. Então o cara ele vai fazer 5 anos de engenharia e ele vai ter vários professores pesquisadores que não vão tratá-lo com completo descaso, é claro. Mas não vão dar a ele uma atenção mais assim forte para ele se formar realmente um engenheiro e prestar serviço como engenheiro à nossa dita sociedade. Tá? E pior, nos casos da licenciatura, os professores vão se formar professores com essa sensação de que eles, como seres humanos e futuros professores, têm importância secundária. O importante é a pesquisa que os professores deles estavam fazendo. Lembre-se, eu estou falando de dissociar os institutos de pesquisa dos institutos de ensino. Então, esses professores, quando forem dar aulas para os pirralhos, seus alunos, eles vão ter dentro deles isso profundamente arraigado. É só uma ideia, pode estar completamente errado. Profundamente arraigado o quê? Que os alunos não importam. Importa é a pesquisa, coisa assim. E, dentro disso aí, agora aqui eu quero fazer um comentário completamente pessoal, que é o seguinte, né? Parece que nós, aqui na universidade, na pesquisa, nós vivemos num universo assim estratosférico. Nós não citamos a cidade, Porto Alegre, Viamão, etc. Nós não citamos o estado do Rio Grande do Sul, a não ser quando é para fazer protesto, e nós não citamos o país, Brasil, e tampouco a humanidade. Né? Interessam, assim, essas coisas que são muito bacanas, mas elas parecem estar longe das realidades factuais. A pergunta é como... Isso eu só assim para pensarem, sei lá, mas a pergunta somente é como são os institutos de pesquisa, os institutos de ensino em países como Israel, Finlândia, Hungria e outros. Boa tarde, meu nome é Palácio, da Informática. Seguindo o posicionamento do Elgio sobre as universidades napoleônicas, eu enxergo, em grande parte, a pós-graduação, pelo menos que eu conheço, com um perfil muito napoleônico, não no sentido de atender ao Estado, mas no sentido de ser isolada como uma unidade fechada. E aí a minha pergunta é essencialmente ao problema político. A gente, sem querer entrar no problema da avaliação quadros ou coisas desse tipo, mas as pós-graduações têm uma tendência, como apareceu até numa das suas transparências, de mais valorização de publicações em journals da área. Então, existe, em grande parte dos programas que eu conheço, uma degradação
da pontuação das qualidades de publicação que são consideradas fora da área. Eu tenho uma ideia que a qualidade de uma publicação e a qualidade do trabalho de um pesquisador é intrínseco à sua produção, independente de área. Esse isolamento, essa característica insular ou napoleônica dos programas de pós-graduação não é alguma coisa que vai completamente contra a necessidade atual de multidisciplinariedade? Era isso. Eu acho que, atendendo um pouco a provocação do colega, eu acho que não tem ensino no século XXI sem pesquisa, sem ciência. Eu acho que a interdisciplinaridade se alimenta desse fator comum entre todas as áreas, que é o entendimento do método científico, o entendimento da ciência em si. E uma das coisas que eu esperava ouvir um pouco aqui, e que o professor Elgio falou levemente, é da possibilidade da gente fazer uma interação entre as áreas. Na verdade, é uma interação entre as pessoas. Eu trabalho eu sou da psicologia, meu nome é Elisiane, e eu trabalho em divulgação da ciência, é uma disciplina na universidade aqui, e me debato um pouco sobre essa ideia, e trabalho interdisciplinarmente em divulgação da ciência, tentando mostrar assim, para alunos de graduação que é importante compreender o que a ciência é, para conseguir utilizar a ciência como uma das formas de tomada de decisão na vida do indivíduo todos os dias. E isso é importante para a interdisciplinaridade, porque cada um de nós, como pesquisador, gostaria de resolver um problema complexo, porque isso é o que nos motiva. E para isso, muitas vezes, a gente precisa de outras disciplinas que nos ajudem. E esse diálogo ele é possível através da ciência. Poder exercer esse contato e também expor os alunos a essa realidade, que a ciência é um instrumento para melhorar a vida das pessoas e também para resolver problemas complexos, esse entendimento nos leva a pensar que a maneira para a gente fomentar a interdisciplinaridade é fazer com que as pessoas convivam mais em espaços dentro da universidade. Eu fui formada num espaço puramente de pesquisa no meu doutorado. Entretanto, em nenhum momento ele se desvinculou de problemas complexos, e nem da cidade, e nem do bairro, e nem da comunidade que ele fazia parte. Sempre houve uma interação e um diálogo através da ciência com essas pessoas que precisavam ter este tipo de conhecimento agregado ao seu dia a dia, esse convívio da universidade com a comunidade. E o que eu vejo, pelas razões de segurança, pelas razões da falta de planejamento ao longo do tempo, eu também fui aluna de graduação na época do professor Elgio, né? A construção de grades, a construção de portas, a construção de muros, a construção de grades entre as unidades da universidade, a dificuldade para estacionar na universidade, do acesso público à universidade, das bibliotecas da universidade, uma complexificação do nosso dia a dia, que eu acho que a universidade poderia fazer essa reflexão e pensar nos espaços que a gente tem, como esse aqui do ILEA. Quantos espaços como esse de diálogo que a gente tem entre as unidades? Às vezes o prédio do lado tem uma atividade muito interessante e a gente não consegue, não tem essa informação. Eu sei mais o que está acontecendo numa outra universidade, num outro país, o que está acontecendo muitas vezes com o meu vizinho ali do lado. Então, acho que a gente tem que refletir um pouco o quanto a gente idealiza um sistema que seja planejado, ideal, e seria muito fácil a gente adicionar lá uma linha na avaliação da CAPES, interdisciplinariedade. E aí, ao fazer isso, a gente descobriria que 100% dos cursos de pós-graduação têm atividades interdisciplinares. Acontece que a gente não consegue olhar para elas e valorizar. O problema é igual, é internacionalização. Eu estou tentando escrever um artigo sobre isso e não consigo avançar, porque é o mesmo problema que tu falou em relação à interdisciplinaridade.
Quer dizer assim, eu sei o que é, tá? Mas assim, ó, não me pergunta, porque se eu tiver que dizer, não vai sair, entendeu? É o mesmo problema. Então, como a gente fazer, como a gente valorizar isso e oportunizar isso? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Pode passar para as respostas e depois a gente faz um segundo. Sim, então, eu estava aqui pensando e acho que o professor Elgio talvez lembre de alguém que concorda muito com ele, que se chama Ortega y Gasset. Não é verdade, professor Elgio? Talvez um dia, assim, um momento mais duro para o Ortega y Gasset, ele disse, isso está escrito, né, num dos seus livros, dizendo: as universidades e os cemitérios têm uma coisa muito em comum, tá? Ambos são muito refratários à mudança, porque os que ali habitam não querem se mexer, tá? Isso é há mudanças, tá? Porque os que ali residem não gostam de se mexer. Bom, só para comentar ou tentar responder, eu não acho que a universidade seja, a nossa, por exemplo, seja isolada da sua realidade imediata. Não acho. Acho difícil, sim, eu que estou lá no Instituto de Física, mostrar qual é a realidade da física imediata bom, é verdade. Mas a física não é a universidade, nem poderia ser. Então, eu acho que a nossa universidade, João, aborda, sim, trabalha bastante em alguns setores, algumas áreas, tá? Não em todas, mas também não em lugar nenhum, para ir na tua outra pergunta. Bom, do que eu sei, das realidades que eu conheço um pouco melhor, que é os Estados Unidos e a Europa, alguns países da Europa, eu não vejo uma tendência a total separação entre ensino e pesquisa nesse país. Existe, sim, algumas vozes, alguns setores, mas eu não vejo isso maior. Bom, quanto à produção, Paulo, nós sempre concordamos, tá? Eu acho que o Qualis deveria nunca ter existido. Eu acho. Nunca deveria ter existido. Mas isto, o Qualis, não, porque falou e, portanto, classifica. No entanto, ao dizer isso, eu nada contribuo. Bom, antes disso, tá? Não é verdade, tomara fosse que a tal da CAPES, ou tal do CNPq, ou tal do sistema, impõe positivismo. O professor Salzano está aqui e sabe bem, tá, qual é o país no mundo que nos últimos 10, 15 anos, de todos os países, a cada ano não está produzindo mais e mais e mais artigos. Não estamos falando de qualidade, né? Toda a questão da quantidade, porque é o produtivismo, a quantidade. Será porque lá também tem uma CAPES, ou é a CAPES que não está impondo que... Então, qual é o país em que não se aumenta? Portanto, o Brasil, podemos discutir, mas não está fora dessa... Bom, segundo, o Qualis é um problema. Claro que o Qualis é um problema. Mas tem uma pergunta, Palazzo, que a gente, quando diz isso, tem que trazer e colocar, e eu sempre fiz isso, sempre trouxe. Tá? Quantos artigos a pós-graduação brasileira relata que publica em um triênio, por exemplo? 500 mil. É pouco, é muito, não sei. 500 mil, 400 mil, sei lá o que for. Tá? Pergunta. Eles são iguais ou diferentes? Tem igual qualidade ou diferente qualidade? Se a resposta for são todos iguais, perfeito. Estamos resolvidos. Se a resposta for não, eu, por tese, acho que pode haver uma diferenciação, sim, de qualidade. Ótimo. Nesta segunda hipótese, como fazer? Tá?
E eu sempre brincava, e agora já não posso mais brincar desse modo, eu sempre dizia o seguinte: eu não vou convidar nenhum de vocês que está me escutando para vir aqui no dia 1º de janeiro, sentar e começar a ler os artigos. Tá? Porque vocês vão chegar em 31 de dezembro e não conseguiram ler os 480 mil artigos. Então tem que ter algum mecanismo. É evidente que o Qualis tem todos os problemas que tem. Mas o Qualis só decorre se eu aceitar a hipótese de que nem tudo é igual. Então tem que trocar o Qualis por outro, óbvio. Eu trocaria. Só que a minha dúvida não é sobre o Qualis ou não, é sobre o programa de pós-graduação achar que só as publicados na sua área são bons. Ou se são publicados em outra área, valem menos para aquele programa. Esse que é o problema para mim, não é o Qualis. Sim, sim. Perfeito. Sim, claro. Não, eu concordo, claramente. Não, isso nós concordamos claramente. Só uma em questão aos modelos de separação, o professor João colocou. Nas universidades americanas, dá para dar exemplo concreto aqui. Tem um professor da nossa área, da Universidade Cornell, que é Ivy League, etc. Ele é vencedor do Turing Award, foi conselheiro de presidente americano, etc. Ele disse que o prêmio mais importante que ele ganhou não foi o Turing Award, que é o prêmio mais importante da nossa área, mas foi o prêmio de melhor professor da Universidade Cornell. Isso é muito fortalecido nas universidades de pesquisa lá fora, porque até pela relação que eles têm com os ex-alunos em termos de fomento posterior, isso é fundamental. Então, as universidades de elite, o professor Bumpy, que ensinou em Stanford, está muito bem que os professores se dedicam muito a ter um ensino de graduação altamente qualificado. Então, existe talvez setores da universidade brasileira que pensem dessa forma equivocada que o senhor colocou. Equivocada, evidentemente, na minha opinião. É um julgamento opinativo que eu estou dando aqui. Mas eu não vejo essa separação entre pesquisa e ensino em detrimento do ensino nas melhores universidades. Não vejo mesmo, nem nas universidades que eu conheço melhor fora do Brasil. Não vejo esse distanciamento. Eu, em particular, os professores ao meu redor, eu vi deficiências nisso, no sentido assim, que os caras priorizavam a pesquisa, né, em detrimento da graduação. Se nós aqui no Brasil como um todo, né, formos assim, salvo as exceções, Aham. Beleza. Tá, não, eu entendo perfeitamente a... O que é a exceção aqui? Esse professor aí, no Brasil, é exceção ou é a norma? É uma pergunta. É uma pergunta. Eu também não sei. Uma outra questão que eu achei muito interessante que a Lisiane colocou da psicologia, né, a questão de usar a professora Lisiane não colocou da psicologia, ela é da psicologia, perdão. A questão do papel da ciência na vida das pessoas, e a ciência e a pesquisa ela é muito pouco valorizada. Eu sempre faço uma brincadeira quando eu dou uma palestra para um público mais jovem sobre ciência, eu pergunto: cite o nome de um cientista vivo. Exceto pelo Stephen Hawking, que ele é conhecido por estar na condição física que ele está, 99% das pessoas são incapazes de citar o nome de um cientista vivo. Então a ciência não é valorizada no imaginário das pessoas. As pessoas aí citam, o segundo nome mais citado é um cientista morto, que é o Einstein, e o terceiro depois varia entre Darwin e Newton, dependendo se é um ano vinculado à física ou se é um ano vinculado à biologia ou biociências. Então esses são os 4 nomes citados no mundo, no imaginário das pessoas: Stephen Hawking, Einstein, Darwin e Newton. E mais ninguém. Então a ciência não é valorizada no imaginário, ou sobrevalorizada no imaginário das pessoas. Pelo contrário, a ciência é absolutamente ignorada pela nossa sociedade. E essa pergunta eu faço aqui na URGS: cite o nome de um cientista conhecido. Quando eu palestro para os nossos alunos. O Palado sabe, talvez eu já tenha estado numa dessas palestras. Cite o nome de um cientista vivo. As pessoas não conhecem. Então, a nossa dificuldade de transpor, de comentar aquilo que o professor João colocou em relação à URGS ou à universidade, se preocupar com o seu entorno. Eu acho que nós nos preocupamos, sim, com o entorno. Claro, como o Lívio colocou,
Isso pode não ocorrer em toda a URGS, mas a indústria local que existe na nossa área, né, BAMP, foi criada pela URGS, isso é verdade. A indústria de tecnologia da informação que existe no Rio Grande do Sul foi criada diretamente pela URGS. Isso não é um exagero, isso é um fato da realidade. E como a gente colocou, por um exemplo que é longe das nossas áreas aqui, o Luiz está aqui, a Faculdade de Agronomia teve um impacto direto na economia do Rio Grande do Sul. Direto, não é um impacto subliminar. Teve a Operação Tatu, teve o exemplo agora, a brincadeira que eu faço, que é o do Federize, que é a aveia que se come no Brasil, que todos nós comemos, foi desenvolvida por ele. E aí, em todas as áreas, a gente pode citar inúmeros exemplos. Então, a URGS não está dissociada da sociedade. A URGS, a instituição, ela tem contribuições muito significativas ao local em que vivemos, à cidade, ao Estado, ao país, tem contribuições científicas de alto nível, né, como citado aí o professor Baibas, o professor Jair, entre outros, só para citar exemplos, existem muitos outros, o professor Salzano aqui presente, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que nós temos que comunicar mais isso de uma forma mais efetiva. A gente não comunica efetivamente os resultados de tecnologia, os resultados sociais, os resultados econômicos, que a gente tem um impacto direto na sociedade. A gente não comunica bem isso. Mas a gente tem inúmeras contribuições, sim, à cidade, ao Estado, ao país, América Latina, e contribuições científicas. Bom, o tema é complexo, amplo, polêmico. Eu acho que é uma questão que hoje ou de algum tempo para cá, pesquisas e avaliações demonstraram que alguns países, como os Estados Unidos, a tal ênfase na pós-graduação é de tal maneira entranhada na tradição das universidades que a graduação é considerada uma coisa menor e de má qualidade. Isso se constatou no Brasil com a Unicamp. A primeira avaliação que foi feita na Unicamp, há uns 10 ou 15 anos atrás, a Unicamp, que é uma universidade que talvez a proporção da pós-graduação é maior do que todas as universidades brasileiras, lá também. Quer dizer, o forte desenvolvimento da pós-graduação levou a Unicamp a constatar na sua avaliação que a graduação se degradou. Então, acho que esse é um problema fundamental. Por isso que, quando eu fui reitor, havia uma palavra que parecia um slogan vazio, mas que tinha muito sentido, que era falar da universidade por inteiro. Nós não podemos seccionar a universidade, a pós-graduação, a graduação, a universidade do MEC, do professor que está com giz o dia inteiro dando aula, daqueles que trabalham na pós-graduação e que a Universidade da CAPES, que tem condições muito melhores. Nas piores crises que o Brasil viveu de vacas magras, e acho que agora talvez a recuperação não tenha sido tão significativa, em geral a pós-graduação se sai bem. Por quê? Porque tem as taxas de bancada, tem recursos próprios, tem bolsas de circulação, eventos, pós-graduação, etc. Então, eu acho que o que no Brasil, muitas vezes as universidades precisam é realmente ter essa visão holística da universidade. A universidade é um todo. Eu vou citar um exemplo aqui. O professor José Vicente, que foi o primeiro pró-reitor de pesquisa, naquela época a pós-graduação caminhava sozinha, não precisava nem de pró-reitor. Ela tem uma dinâmica própria, com seus coordenadores, sua relação com a CAPES. Então não era problema. Agora a pesquisa era diferente, ela ficava subsumida e muitas vezes não tinha ênfase. A Unicamp, por exemplo, é uma das primeiras que separou a pós-graduação da pesquisa. E eu me lembro que o José Vicente assumiu, e como uma pessoa com criatividade, um dos eventos que ele fez, que alguém dirá, bom, mas o que é que tem que ver isso com pesquisa? Eu acho que tem tudo a ver.
ele fez um seminário, um simpósio na reitoria, chamado Cidadania e Violência, onde ele colocou no salão nobre, no salão de atos da universidade, brigadianos que nessa época estavam estudando sociologia, havia cursos de formação, não é pensando que se recupera um militar que já matou 2 ou 3, que a sociologia pode regenerar essa pessoa, eu tenho dúvidas, mas de qualquer maneira, há toda uma tendência no Brasil de formação de corporações militares, e de outro lado, o pessoal do MST, que era o alvo dessa repressão. Então ele conseguiu botar lado a lado numa discussão dentro da universidade, e que outra instituição é capaz de juntar tais elementos contraditórios e fazer uma discussão que foi extremamente rica. Porque antes, uma vez o Paulo Freire veio a Porto Alegre, deu uma conferência no Direito e alguém do MST disse aos amigos, vão lá que é interessante o Paulo Freire. Os 2 ou 3 que foram lá na entrada, o porteiro, não, vocês estão enganados, aqui não tem nada para vocês, o que vocês vêm assistir aqui? Vocês bateram na porta errada. Por quê? Porque era impossível a universidade aceitar nos seus muros a presença de certos setores da sociedade que estão fora, vamos dizer assim, do esquema tradicional. Então, eu acho que, em matéria de, vamos dizer assim, de criatividade, de inventividade, a universidade tem muito a fazer. E não é simplesmente porque ela se encaixa em determinadas gavetas das suas funções tradicionais que ela está fazendo tudo que ela deveria fazer. Por exemplo, a área de extensão é uma área que merece toda a valorização. Agora mesmo a UNILA está sendo denunciada por um senador que virou uma espécie de parâmetro da moralidade da República, que é o senador Álvaro Dias, de Paraná, que fez uma denúncia contra essa universidade, totalmente ideologizada, que teve uma aula inaugural dada pelo ex-presidente Lula, não é? E que está fazendo atividades inteiramente voltadas para opções ideológicas, etc. Quer dizer, se a gente vai a realidade dessa universidade e ver como ela funciona, não tem nada a ver isso, é mero preconceito. Por quê? Porque é uma universidade que fugiu do controle do Paraná, não é uma universidade do Paraná, ela é latino-americana, embora fisicamente no Paraná, e o que se trata é tentar ver como tirar esse pessoal para fora e fazer uma universidade autenticamente federal no Paraná, que é o grande sonho, além das que já existem por lá, que são 2, o resto são universidades estaduais. Bom, então acho que aí mereceria uma reflexão, e essa reflexão a gente tem que fazer num espaço livre. Por isso que eu digo que é melhor criar uma universidade nova do que mudar uma antiga. Eu quero dizer que eu participei de uma mudança importante da URGS, na medida em que nós mudamos um estatuto e um regimento feito na ditadura, completamente dentro do padrão que a ditadura esperava dessa universidade, além dos doutorados honoris causas que foram dados para alguns membros desse regime, e que, obviamente, vamos dizer assim, era alguma coisa que precisava ser transformado na medida em que a nossa universidade, na época em que eu fui reitor, estava vivendo o retorno da democracia depois da ditadura. Então, uma universidade da democracia, ela é totalmente diferente daquela universidade organizacional, modernizada pela pós-graduação, porque foram os militares que criaram a pós-graduação. Eles é que queriam que o Brasil entrasse nas estatísticas internacionais. Foi isso que a UDN, que era o partido civil da ditadura, meteu na cabeça dos militares. Olha, se o Brasil quer ser uma potência, vai ter que fazer pós-graduação, porque em estatísticas internacionais, tantos mestres, tantos doutores, isso conta.
E os militares acharam que era importante e investiram fortemente num período de milagre econômico. E isso explica, né, esse crescimento enorme. E mais, essa avaliação que hoje existe, que é uma avaliação thatcheriana, inglesa, de que quem não atinge certos limites é eliminado, isso não teria sido aceito no regime democrático. Porque a avaliação se politizou, se mostrou que fazer avaliação é colocar professores à execração pública, como houve na USP, quando um grupo de professores foi considerado improdutivo e saiu o nome deles na Folha de São Paulo, e a partir desse momento o trauma da avaliação fez com que esse tema se tornasse um tema muito mais delicado do que foi tratado na herança da CAPES. Então, na CAPES, o modelo que nós temos de avaliação hoje é o mesmo da Inglaterra no tempo da Madame Thatcher. É avaliação punitiva. Quer dizer, quem não está dentro do padrão, não estou discutindo o mérito, só estou constatando que isso não teria ocorrido se não tivesse nascido dentro da ditadura militar. Tanto a expansão da pós-graduação, nunca teria havido tanto dinheiro como naquele período do milagre, e ao mesmo tempo não teria havido esse tipo de aceitação pelos militares, quando no Chile, no Uruguai e na Argentina se destruiu a universidade. O Brasil é o único exemplo em que a universidade foi valorizada. E valorizada por quê? Porque se conseguiu converter uma certa elite intelectual da UDN e seus amigos, conseguiram mostrar que era possível fazer da universidade um instrumento a serviço da ditadura com certas regras, entre as quais a pós-graduação, que acabaram sendo, de fato, algo reconhecido como positivo. Hoje ninguém questiona que essa expansão da pós-graduação, mas ela mudou muito. Quer dizer, entre a pós-graduação, que no início do processo ela era voltada eminentemente para os grupos emergentes, já que os grupos consolidados, como a genética, sobretudo a física, falando da URGS, já tinham tradição e não precisavam estar recebendo apoios, porque já tinham uma massa crítica, tinham capacidade de pesquisa, publicações que já os colocavam no nível acima da média dos cursos, especialmente doutorado. No caso do Brasil, no caso das outras áreas, e no período que vai dos anos 70, talvez, eu não saberia dizer o momento, mas no mínimo até os anos 80, o que se apoiava eram os grupos emergentes. Queria se salvar os que estavam mal. Hoje se despreza os que estão mal e só se quer ajudar aqueles que são considerados internacionalizáveis, aqueles que são considerados no top da hierarquia. Eu não quero dizer que não se deve estimular os cursos de excelência, claro que se deve, mas eu acho que isso não deve levar a uma atitude de abandono de todo aquele investimento que foi feito por outros cursos, que, tirando as exceções de cursos realmente de má qualidade, poderiam ter uma sustentabilidade razoável. Bom, então isso com relação à pós-graduação. A outra questão que eu gostaria de abordar, que eu me lembro quando eu assumi a pró-reitoria, esse foi um tema, foi o tema da ciência. Eu me lembro do professor Guerra, com todo respeito, um colega dele perguntou, sobre o que você vai falar no teu discurso aqui? Ele estava transmitindo o cargo para mim. Ele disse, olha, eu vou falar sobre o meu tema, a ciência. Ah, tudo bem. Então o professor Guerra falou sobre ciência. Mas que ciência? A ciência em abstrato. Essa ciência idealizada, que faz bem para a humanidade, que todo mundo vai progredir porque a ciência está progredindo. Mas todo mundo se esqueceu que a ciência, depois de Hiroshima, ela perdeu essa perspectiva ética de ser uma coisa exclusivamente positiva. Ela foi feita para matar também. A participação das áreas de ciências das humanas até outras áreas, inclusive a psicologia e áreas mais duras, nos esforços de guerra, revelam o quanto a ciência teve papéis que não são tão dignos como aqueles que as pessoas que falam com a ciência em abstrato apregou.
Eu passei um período de sabático na Universidade de Stanford, e um livro de muito sucesso lá era Stanford vai à guerra. Como é que essa universidade, com o desenvolvimento tecnológico do Vale do Silício e todo aquele esforço de guerra a partir dos anos 50, com a Guerra da Coreia, de que maneira essas universidades, e particularmente Stanford, contribuíram para a guerra? Quais são os orçamentos que financiam a pesquisa hoje nos Estados Unidos numa proporção mais significativa? O exército americano. Então, nós temos que também fazer uma certa visão crítica a respeito daquilo que falamos. Eu, por exemplo, quando falei nessa ocasião, eu não falei sobre a ciência abstrata, eu falei sobre a sociologia da ciência, qual é o papel da ciência, qual é o problema da ética da ciência. E toda essa problemática muitas vezes passa ao largo. Então, só aquelas pessoas que amadureceram essa problemática, que viveram a realidade científica, não só na realidade brasileira, mas sobretudo esses estudos que se pode fazer comparativamente com outros países, que pode ver que nós não podemos estar discutindo essa problemática toda de uma maneira inteiramente abstrata. Bom, e finalmente, eu queria dizer que o choque que eu levei quando eu assumi a pró-reitoria foi o professor da física, o teu professor do laboratório, o teu laboratório lá de implantação iônica, o Fernando Lavislac, foi me visitar e disse para mim, esta universidade é a universidade dos 10%. Eu, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, o que é isso? São 10% de professores que sustentam essa universidade, do ponto de vista acadêmico e científico. Se você olhar, isso eu estou falando dos anos 90, se você olhar o número de relatórios de pesquisa que chegam na pró-reitoria e que dão conta de pessoas que têm uma atividade regular de pesquisa, não passam de 10%. Então isso não tem nada a ver com a universidade de pesquisa, isso é uma universidade de ensino, onde 10% das pessoas fazem pesquisas, e pessoas altamente qualificadas fazem pesquisas mais complexas, mais importantes, de impacto, etc., mas que levam nas costas do resto do pessoal que não faz pesquisa, ou faz de conta que faz pesquisa. Então, o grande drama é que, no primeiro conjunto de relatórios que eu recebi, eu constatei que eram realmente 10%. Hoje, obviamente, a situação não é mais essa, mudou muito. Os mecanismos, o desenvolvimento do tempo integral, os estímulos à pesquisa, os financiamentos, tudo isso agora. Se a gente pega o CNPq e aquele número que tu colocasse ali, que eu já não me lembro qual, tem tantos mil grupos de pesquisa, ali nós temos uma barafunda complicada. Porque ali é as pessoas que se auto-intitulam grupo de pesquisa, mandam para o CNPq, e a FINEP teve um papel nesse trabalho, junto com o CNPq, e geralmente essas pessoas são reconhecidas. Se a gente vai olhar no detalhe, briguinhas de sala de aula, de setores de conhecimento, às vezes do mesmo campo, do mesmo programa de pós-graduação, tem 4 ou 5 grupos de pesquisa, porque é mais fácil tu conseguir criar lideranças de pesquisa diferenciadas com a aparência de que são grupos novos, mas são simplesmente conflitos internos que geram esta imensa proliferação de grupos variados. Então nós temos que também olhar com um certo cuidado, né, essa ideia de que o diretório de grupos de pesquisa do CNPq, ao contrário da CAPES, que é muito mais rigorosa e sistemática nesse sentido, representa realmente uma ideia do estado da arte da pesquisa nas universidades brasileiras. Isso é totalmente equivocado. Bom, finalmente, eu tenho uma aluna que está fazendo uma tese, até o Lívio tem participado das discussões, porque ele sabe tudo sobre essa área, sobre o tema da internacionalização. E é realmente verdade e real
que em 2012 a CAPES colocou no seu Plano Nacional de Pós-Graduação que um dos seus objetivos é o desenvolvimento da internacionalização. Então a pergunta que vem é a seguinte, mas o que é internacionalização? A discussão que nós tivemos sobre interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, é outra daquelas que ele poderia começar citando Santo Agostinho. Se perguntarem na CAPES, cada área de conhecimento vai dar um conceito de internacionalização, porque elas estão em estágios diferentes de desenvolvimento, que é internacionalização para uma área qualquer, vamos dizer, nas ciências humanas, intercâmbios e coisas do gênero, cooperação internacional, pesquisas conjuntas. Para outros, não, isso para nós já é passado. Nós queremos agora é só fazer isso com a Escola de Altos Estudos da CAPES convidando o Prêmio Nobel na área de física, na área de coisas. O resto não tem interesse. Bom, então, a diferença dos estágios do desenvolvimento da pós-graduação faz com que hoje virou uma torre de Babel discutir o que é internacionalização na CAPES. Todo mundo sabe o que é o conceito. Todo mundo sabe que é bonito falar em internacionalização. Qualquer universidade de terceira categoria privada faz um acordo com uma universidade espanhola que não existe e põe estamos internacionalizados, porque é a bola da vez. Isso faz parte da mundialização, isso faz parte do mito da sociedade do conhecimento. Mas se nós formos ver para valer o que é internacionalização, nós vamos ver que nós vamos ter muita discussão, muitos exercícios a serem feitos, como esse que foi feito, inclusive o próprio depoimento do Lívio. Quer dizer, foi feito um grupo internacional que veio para cá para fazer uma avaliação da internacionalização, num certo momento, e não conseguiu fazer. Porque como é que ele vai fazer? Significa trazer um grupo para Brasília, de gente de alto nível de vários países, e eles vão agora visitar descentralizadamente cada programa ou cada universidade para ver se a internacionalização praticada pelos cursos 7 é real ou é... Bom, então, acho que aí também nós temos uma questão que deve ser olhada antes de nós entrarmos nesse tipo de oba-oba e de modismos que muitas vezes a universidade é feita. Não há reitor que se candidate à universidade que não fale em internacionalização. Virou um lugar comum. Agora, o diabo, e isto que é o desafio do momento, eu falo como alguém que passou por um momento como esse, em outras épocas, que é a época das vacas magras, é que não adianta preparar uma gestão para continuar um processo que estava indo de vento em popa e ter que enfrentar agora os desafios de cortes de todo tipo no financiamento, que o pró-reitor está aqui usando a sua imaginação de fundos, de apoio de empresas e coisa e tal, que, obviamente, além de ser um negócio bem mais complicado, não há tradição no Brasil de empresas investirem na universidade e não há dinheiro nas empresas sobrando para fazer investimentos dessa natureza. E as internacionais que podem vão investir nos seus grupos lá na origem e depois vendem para cá a tecnologia. E nós abraçamos com grande entusiasmo, como setores aqui fazem, babaqueando o que se faz fora. Então, estou fazendo essa conversa um pouco amarga para o fim da tarde, né? Porque nós também temos que abrir a caixa preta. A nossa universidade vai mal, ela não vai bem. É preciso maiores iniciativas, maior criatividade, maior mobilização, maior compromisso com a sociedade. Ela tem que fazer isso. E não basta cumprir a tarefa aparentemente escrita nas funções que cada um tem. Numa situação de crise, o que tem que se fazer é reinventar a universidade e reinventar as funções. Sem isso, nós podemos amargar dias piores dos próximos anos. Desculpe o desabafo, mas é a opinião de alguém que passou pelo caminho. Nós tínhamos mais uma questão, eu acho, pelo menos mais uma. Eu queria fazer uma pergunta, mas
Na verdade, o professor Lame já meio que respondeu, mas igual eu vou deixar a mensagem, eu me desvinculei da URGS em 2004, mas desde que começou esse programa da Universidade do Futuro, eu tenho participado. Eu sempre tenho medo de falar, porque eu tenho medo que não me convidem mais, porque quando eu sair daqui, eu saio daqui meio brigado também, não entendeu, né? Mas a verdade é o seguinte, eu nunca perdi o contato com o mundo acadêmico, e eu estou na academia desde os 17 anos de idade, eu fui oceanólogo, vou dizer uma ideia. E eu tenho uma dificuldade sincera de identificar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul na cidade de Porto Alegre. Eu sou porto-alegrense e tenho uma dificuldade enorme para identificar. Vou dar um exemplo clássico. Eu fiquei sabendo hoje que o hospital de clínicas é um hospital universitário. Eu nunca soube disso. E a minha pergunta, já que é para brigar, né, é se isso é deliberado ou não. Ou seja, essa coisa de a URGS realmente não ocupar o seu espaço na cidade de Porto Alegre. Essa é a pergunta. Eu queria contribuir com a pergunta levantada pelo colega sobre a questão dos países e o tipo de ênfase que cada um aplica respectivamente na pesquisa e no ensino. Então, o modelo napoleônico que o Elzo falou é o modelo europeu, tem o modelo americano, mas durante muito tempo, e ainda existe, é o modelo socialista, dos países socialistas, nos quais há praticamente, em termos de instrução, uma separação clara entre ensino e pesquisa. As escolas, na antiga União Soviética, por exemplo, eram fundamentalmente relacionadas ao ensino, e a pesquisa era toda gerada em institutos de pesquisa que eram coordenados pelas academias de ciência. Esse é o modelo institucional clássico dos países socialistas. Agora, eu não creio que as instituições, elas em si, possam resolver questões complexas como essa da interdisciplinaridade e do apoio, da socialização, digamos, do conhecimento. Eu acho que isso aí é mais uma questão pessoal, de pessoas que têm essa consciência social e as que não têm. As que têm interesse em outras áreas que não é delas e as que não têm. Então, é uma questão que é mais do âmbito da personalidade dos membros dessas instituições do que das instituições em si. E por último, a questão do Elzo falou, do seu grupo de pesquisa, deixa eu defender um pouco o CNPq e a estrutura. Os grupos de pesquisa, eles são também avaliados de maneira bem estrita, inclusive no nível institucional. A prefeitura de pesquisa da URGS, ela credencia ou não credencia os grupos de pesquisa que são indicados para o CNPq. Eu também queria estabelecer algum palestrante estabelecer sua relação entre a interdisciplinaridade com a holística. Acho que tem a ver, e como é que poderia estabelecer esse paralelo, né? E o que também pode também ser contrário, que não pode não ter a ver. E enquanto a ciência também, a ciência está no bastidor, não está em destaque, mas está no bastidor em relação à inovação, né?
parece que a saída mesmo para o desenvolvimento econômico, social, humano, ocidental é a inovação. E a ciência está por trás disso. E se esse é um modismo também que vai passar, a inovação, a ciência já teve um destaque maior no início do 1800, 1900, né? Perdeu um pouco agora para o show business, né? Mas também acho que o show business não vai passar também. Mas a inovação parece que vai ficar. E até quando poderia durar a inovação? Um dia o mundo vai cansar de se inovar, né? E vai se manter, vai ser que nem a arte, o dia que a arte, que as problemas do mundo foram resolvidas, a arte sai fora. O dia que os problemas do mundo foram resolvidos, a inovação sai fora. E então é isso aí. E a relação da holística também com a multidisciplinaridade, ou transdisciplinaridade, ou interdisciplinaridade. Ok, então acho que podemos fazer a última resposta dos nossos debatedores. O termo que aparece ali é só um termo da acepção mais geral de holística, é só isso. Né? Só naquela grau de interação, então, mais à direita, no que se poderia configurar com transdisciplinaridade, seria a integração mais holística, não tem mais possibilidade de identificação dos contornos, e o problema é um problema que não vem só pela junção soma das partes. Bom, gostaria de novamente agradecer pela oportunidade, também pelo tempo de todos. Eu sei que nós nos avançamos muito, foi uma grande honra e certamente o debate é muito interessante para toda a necessidade que a gente tem do entendimento maior do sistema de ciência e tecnologia da nossa sociedade. Então, muito obrigado. De minha parte está encerrado, porque as pessoas já pediram para que a gente encerre também. Eu também só queria, então, agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite do Léo e da Durgs, né, a mesa aqui, aos colegas e a todos vocês. Obrigado. Faltou o quê? Não, faltou o seu encerramento. Não, eu também sou consensualmente a favor do encerramento, até porque eu falei demais. Bom, obrigado. Obrigado a todos, e até a próxima edição do ciclo de palestras.